Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 8, as atividades prosseguem. Encontrávamos-nos em uma área encantadora, próximo à praia, de onde podíamos ver o oceano a perder-se na imensidão. Enquanto eu imaginava quais os mistérios e segredos que se encontravam submersos sob as suas águas, especialmente nas regiões mais profundas, onde o homem ainda não conseguiu penetrar em razão da terrível pressão, quantas maravilhas estão ocultas, por enquanto, ao olhar, ao entendimento humano, que ainda se encontra em fase primária de descobrimentos. Desde muito jovem, durante a jornada terrestre, o mar sempre exerceu especial fascínio sobre mim. Não poucas vezes fitava-o regular distância desde as praias de branca areia, adornadas de coqueiros balouçantes, e refletia sobre a influência do magnetismo da lua nas suas águas volumosas do equilíbrio da lei de gravidade, anelando por compreender um pouco o que fosse a grandeza do Criador. Nosso venerando Dr. Bezerra, sentindo as ânsias de todos nós e captando certamente as reflexões silenciosas a que nos entregávamos, referiu-se: para onde nos dirigirmos sempre defrontaremos a beleza da criação, os sinais de Deus que não estão apenas nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte, seja no minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no inseto leve e quase insignificante, assim como na glória estelar, nas incontáveis galáxias. Em tudo e em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos para que nos voltemos para sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis existentes, mantenedoras da ordem e do equilíbrio. E, não obstante, já podemos anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições desnaturadas, pela cobiça das nações ricas, que pretendem mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do planeta glorioso que nos serve de lar periodicamente no processo da evolução. Já é possível perceber-se os distúrbios causados à natureza, aos seres sencientes e especialmente ao próprio ser humano. A poluição, ao lado das chuvas ácidas, vem destruindo cruelmente a vida vegetal e animal em cidades grandiosas, em razão da sua alucinada tecnologia egoísta, nas quais já quase não se pode respirar, onde o câncer ataca a infância em especial e os adultos em geral, necessitando-se de aparelhos de umidificação aprisionados nos ambientes fechados sem quase o direito de locomover-se ao ar livre, asfixiante e danoso. A natureza responde sempre conforme é tratada. Nesse sentido, a despeito às suas leis, faz-se responsável pelos distúrbios que ora se apresentam ameaçadores. É natural que ocorram alterações decorrentes dos processos que dizem respeito ao planeta, de acordo com as ocorrências normais registradas nos períodos anteriores. Na atualidade, porém, são somados os fenômenos naturais, as agressões provocadas pela moderna civilização ávida de poder e de prazer, sem os correspondentes compromissos de preservação do valioso patrimônio de que se constitui. Felizmente, embora com algum atraso, espíritos de escola têm compreendido as funescas consequências dos abusos que se vêm praticando e levantando-se em protesto através de organizações nacionais e internacionais respeitáveis, fazendo ouvir as suas vozes. Muito, porém, necessita ser feito para a manutenção da harmonia necessária às manifestações da vida no seu seio, desde a ordem dos pensamentos das condutas éticos morais, de modo a ser modificada a densidade da psicosfera que a envolve, portadora de miasmas pestilentos, de que se nutrem as multidões de infelizes desencarnados que lhe permanecem imantados e propiciam complexas obsessões para cujo atendimento a sociedade não está preparada por ignorância dos elevados princípios espirituais. A visão materialista, no comportamento insano, mesmo naqueles que se dizem vinculados a esta ou aquela doutrina espiritualista, responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem viger
no imo de todos os seres humanos. Esse relevante mistério encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inexauríveis. Com a interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade de que se façam portadoras as condições existenciais. Como a lei é de progresso, a vitória do bem e sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível, para a santificante operação da solidariedade entre o nome do amor e da caridade, devemos unir-nos, cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas, e assim desincumbir-se do dever de preparar a era nova pela qual anelamos. Agora partamos. Então, esse agora partamos vai ficar para amanhã. O texto é longo, esse aqui é longo. Não cheguei nem na metade dele, ele é bem longo. Então, vamos aqui, vamos só nessa parte aqui. Aqui eles chegaram perto do oceano. Eu tô olhando aqui a televisão porque tô achando estranho. Tava alto o volume, eu abaixei. Agora não quer. Eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo, mas não quer funcionar, então fica sem funcionar. Bom, vamos lá. Aqui eles estão de frente para o oceano e começam a refletir, né? Sobre o grãozinho de areia até as profundezas do mar. Quanta coisa Deus criou, quanta espécie de vida diferentes, desde o minúsculo vírus, bactéria, até animais, né, gigantescos que existem no fundo do mar e coisas que existem no fundo do mar que o homem não consegue entrar. Por conta da pressão da água, né? O homem vai até certo ponto. Eu lembro que há pouco tempo teve uns curiosos aí que queriam ir visitar o Titanic. Lembram dessa situação? Pagaram uma fortuna para pegar lá um tipo de um submarino que cabe poucas pessoas. E através de, pelo menos segundo o que eu li, eu não sei se eu vi certo, essas pessoas, através de um controle tipo de videogame, controlavam esse tipo submarino com poucas pessoas que pagaram muito dinheiro para entrar no Titanic e ver a embarcação no fundo do mar. Ora, já começa que o negócio é meio tenebroso, né? Se caiu, afundou, deixa para lá. Não dá para resgatar, não dá para tirar do fundo do mar, não dá para limpar a sujeira que fez, porque nada mais é do que lixo. Tudo aquilo que o homem consegue fazer é lixo. Já repararam? Estão descobrindo outros planetas. Para descobrir outros planetas, outras galáxias, o que ele faz? Ele manda lixo para o espaço, que são as zonas de estudo, né? Que são os... como é que chama? Esqueci o nome agora, gente. Que eles mandam para monitorar lá o espaço. Eu não lembro o nome agora. Bom, enfim, o homem manda um monte de lixo para o espaço para poder descobrir o que tem no espaço. O homem manda um monte de lixo para o fundo do mar para descobrir o que tem no fundo do mar, porque ele próprio não tem condições de ir. Tamanho é a pequenez dele. Ele tem inteligência até certo ponto. O seu grau de inteligência não supera o grau de inteligência de Deus. Não tem como isso acontecer. Ainda há pouco, no livro Pão Nosso, que eu faço a leitura diariamente para os meus amigos no WhatsApp, no capítulo 105, tem aqui a mensagem preservação primordial. Preservação aqui, peraí que eu estou falando errado. Observação primordial. Ou seja, nesse capítulo ele fala que Deus é um só. Deus é para o que acredita, para o que não acredita. Deus é para o branco, para o negro, para o gordo, para o magro, para o cristão, para o não cristão. Deus existe, ele é o Criador e ponto. Não existe uma força superior mais inteligente do que Deus. E ele está criando o tempo todo. A gente não consegue acompanhar a criação,
porque nós ainda estamos em desenvolvimento e jamais nós vamos chegar aos pés de Deus. Nós vamos chegar nos pés de Cristo, apesar que Cristo dizia que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia e muito mais, por ele ter sido também um espírito ignorante, simples, como todos nós fomos criados, ele também foi, e ele se desenvolveu, ele se tornou puro e missionário. Agora, nós temos ainda esse caminho aí, né, para se tornar como um espírito puro e capaz de ajudar outros, um espírito de luz, como é Cristo. Nós temos capacidade de chegar até ele, mas não de sermos Deus. Deus é um só. Então, dentro da criação, existem coisas que nós vemos, nós pegamos e não conseguimos ainda dar conceito para isso. Olha aí, a questão do Covid, influenza, dengue, AIDS, são vírus, são situações que acontecem que o homem não tem domínio nenhum, por não ver totalmente o que é aquilo, joga um conceito, joga teorias, faz experiências, tenta transformar, né, como o Covid tem aí como é que eu posso dizer? As notícias de que foi um vírus transformado em laboratório, inclusive no rumo do mundo de regeneração, o Divaldo com o Manuel, eles citam isso, né, que o vírus foi criado em laboratório mesmo, com a intenção de dizimar a população, para ter um controle social e político maior. Então, nós vemos assim, que tudo é manipulável pelo homem. Pode ser manipulável, mas não pode ser criado totalmente e não pode ser conceituado totalmente pelo homem, porque não é dado a ele o total conhecimento das coisas. Então, existe ainda para o homem muita coisa a se descobrir. Quem é o homem? Ele mesmo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não conheço todo o bairro onde eu moro. Você não conhece nem você. Né? Você acorda de manhã, você tá bem, você come, passa bem o dia inteiro. Tem dia que você acorda, descansou um pouco mais, não aconteceu nada na sua casa, não aconteceu nada na sua família. Era para você estar super bem, mas você acorda mal-humorado. Você acorda triste. Você acorda chorando. Uai, mas por quê? Você não se conhece. Você não se conhece. Né? Você come alguma coisa que você tem costume de comer. Vamos lá, você tem costume de comer arroz, feijão e ovo. Nunca te faz mal. Mas tem um dia que você come arroz, feijão e ovo e te dá um distúrbio aí e te dá dor de barriga o dia inteiro. Você não sabe dizer por quê. Porque você está acostumado a comer arroz e feijão e ovo. Você não mudou sua alimentação. Então, por que deu dor de barriga? Nós temos falta de conhecimento emocional de nós próprios, nós temos falta de conhecimento físico, nós temos falta de conhecimento filosófico, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Alguns nortes, até doutrinas como o Espiritismo, tentam ajudar. Mas certo, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, ninguém vai te falar. Se chegar uma mãe de nada na vida falando para você, você foi um guerreiro romano e agora você está espiando, né? Você está passando por uma situação assim de desprezo, de sofrimento, porque você foi um guerreiro romano, você fez mal para os cristãos, então agora você está pagando suas dívidas. Se chegar uma mãe de nada na vida falando essas coisas assim, desconfie. Porque não é dado ao homem nem a si próprio ter certeza de quem ele é. A gente tem uma ideia, mas ter certeza de quem ele foi, nem a gente mesmo tem, que dirá uma outra, terceira pessoa falar sobre isso. Eu tive um encontro espiritual há muito tempo atrás. Eu estava tendo, assim, uma vontade danada de desistir da minha mãe. Por muitos anos, problema com a mãe. Né? Sempre ela me dando novidade de vício, de conduta errada, até mesmo de promiscuidade. E eu olhava para minha mãe assim, eu falava, meu Deus do céu,
né? Como é que pode? Ela tinha que me induzir ao bom caminho e não eu aqui tentar consertar os erros que ela faz. Tudo que ela fazia de errado eu tentava limpar. Ou tentava entender para não criticar, para não punir, para não julgar minha mãe. Afinal de contas, era minha mãe, tinha me dado a oportunidade de estar aqui. Então, só por isso eu já merecia todo o respeito do mundo, que ela podia ter me abortado e não fez isso. Então, eu, por consideração, por amor até e respeito, eu tentava driblar situações. Às vezes eu me afastava, ficava um pouco mais longe dela, tal. E eu não conseguia entender o que acontecia entre nós duas, que a gente não conseguia sintonizar e caminhar junto, era por pouco tempo. Logo em seguida já vinha um desequilíbrio e a gente já se afastava de novo. E aí eu pedi para a espiritualidade, falei, se vocês puderem me mostrar pelo menos o porquê de tudo isso, quem sabe eu compreendendo, eu vou perdoar mais fácil, vou ficar com menos raiva, né? Porque às vezes eu chegava a ter raiva. Aí a espiritualidade, dentro desse distúrbio todo que eu estava vivendo naquele momento, me tirou do corpo. Eu dormindo, a gente se desprende do corpo, vocês devem ter visto isso nos mensageiros. Existe aquele cordão de ouro que não deixa a gente romper com o corpo. Se a gente romper, a gente desencarna. O espírito vai para a espiritualidade. Então eu saí do corpo, fez o desdobramento e fui até o local onde estavam os espíritos superiores que tratam da gente, da nossa família, né? Desse grupo que está encarnado junto. E eles falaram, olha, você é muito Santo Tomé, então nós estamos trazendo você aqui para você entender um pouquinho dessa situação e ter mais paciência. Não é à toa que você vive esse distúrbio com a tua mãe e tal. E foram explicando passo a passo o que tinha acontecido numa outra encarnação, para que eu tivesse mais paciência e tolerância nessa, para que eu pudesse passar por essa prova e a gente desvincular naquele sentimento de competição, de querer fazer o mal, de querer prejudicar uma outra, ou até mesmo de querer se separar, porque se a gente estava junto é porque a gente não podia se separar, a gente precisava terminar, concluir a jornada. E quando eu tive esse desdobramento, gente, para mim foi muito importante, foi libertador. Foi muito bom entender o porquê que eu passava aquelas situações com ela. Porque até então eu às vezes me julgava, eu me condenava, eu falava, nossa, devo ter sido um bicho na outra vida, né? Para estar vivendo isso, em vez de amar, querer estar perto da minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Não, às vezes eu tinha aquela coisa de querer não chegar nem perto. E isso é ruim, né? E hoje, quando o meu filho não quer chegar perto de mim, eu super entendo. Provavelmente eu também tenha tido comportamentos, falas e momentos com ele que ele deve ter me repelido e não pôde sair daquela situação, até por uma dependência financeira. Quando ele se viu numa independência financeira, ele falou, opa, agora é a hora de eu sumir dessa doida aí. Então dá para entender alguns filhos que abandonam mãe, não por ingratidão, mas por alguns momentos que viveram na mão de pessoas que eles sofreram calado e que chegou o momento de falar, agora eu não quero mais sofrer, eu não quero nem saber dessa pessoa. Mas para eu não viver isso, né, de não querer saber da minha mãe, eu quis entender por que a gente vivia aquelas situações de desequilíbrio. Quando a gente entende, a gente consegue equilibrar um pouquinho, não é que tem a receita e vai dar tudo certo, vai ser todo mundo feliz, não. Mas você tendo uma compreensão, você equilibra, você ganha um pouco mais, né, de ar, respira mais antes de tomar uma atitude. Quando você não tem o entendimento e ainda junta com a sua imaturidade, aí você chuta o balde e fala, deixa pra próxima que eu não quero saber. Então, cada um. Eu procurei não chutar o balde. E quando a gente percebe algumas respostas dos nossos porquês, a gente passa a ser mais confiante, a gente começa a ter mais fé. Então, por isso que Jesus dizia que a gente tem pouca fé, porque a gente não tem muitas explicações. Nós ainda não conseguimos atingir esse grau de entendimento. Quando a gente passa a ter entendimento das situações, das pessoas, dos vírus, das bactérias, do universo, do que tem no fundo do mar, como é especificado aqui, a gente vai equilibrando e nos tornando pessoas mais calmas, mais brandas, diante até das adversidades. Então, o que o Espírito está colocando aqui
é que essas ânsias que nós temos, essas dificuldades de entendimento, elas nos causam desequilíbrio e falta de fé. Então, o que nós precisamos é buscar o entendimento, buscar explicações, mas dentro de um padrão equilibrado. Eu tive um amigo, até citei esses dias para um outro amigo numa conversa. Ele vivia buscando explicações dentro de várias religiões. Então, tinha coisa que ele não completava numa religião, ele ia na outra para completar. Aí na outra também ele não completava, ele ia numa outra. Ele foi pulando de galho em galho. Nessa dele pular de galho em galho, o que uma religião trazia de preceito, de conhecimento para ele, a outra questionava. Ele ia para outra, questionava, ia para outra, ou seja, ele foi para vários lugares e acabou ficando descrente. Então, a busca pelo conhecimento é dado ao homem no seu limite de entendimento. Se ele passar disso, ele acaba pirando, ele acaba se desequilibrando. E quando a gente desequilibra a balança, não entra mais nada. É como aquele que chuta o balde e fala, não quero saber de mais nada não. Assim como eu fui buscar o entendimento para resolver a situação, o meu filho não buscou o entendimento. Ele preferiu chutar o balde. Eu não acredito em mais nada. Então, dane-se. Aí é onde Jesus falava, homens de pouca fé. Você vai buscar o entendimento, mas dentro da possibilidade que você tem de conhecer. Não é dado ao homem conhecer tudo. Está lá no livro dos Espíritos isso. É dado ao homem conhecer Deus? Acho que não. A gente não conhece nem a gente mesmo. Tem horas que o Allan Kardec e os médiuns, né? Porque não foi o Allan Kardec que recebeu a espiritualidade para fazer a psicografia. O Allan Kardec recebeu as cartas mediúnicas entre espíritos e médiuns de vários países para ele poder fazer as obras kardecianas, certo? Então, nós, espíritas, nós seguimos não a cartilha do Allan Kardec, porque ele mesmo não fez nada. O que ele fez foi arrumar a documentação que vinha, as psicografias que vinham de vários lugares, e ele foi montando isso até criar as obras. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, obras póstumas e assim por diante. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele colocou no Livro dos Espíritos lá, é dado ao homem conhecer Deus? O médium que perguntou isso, os médiuns, né, que perguntaram isso a vários espíritos, todos eles responderam numa única voz. O homem ainda não consegue entender nem ele mesmo, nem aquilo que ele vê. Imagina aquilo que ele não vê. Então, se o homem não consegue entender ele próprio se olhando no espelho, não consegue entender as situações que ele vive no dia a dia, as provações, as alegrias, os altos e baixos dele, se o homem não consegue entender a família que ele tem, não consegue perdoar, não consegue compreender o limite do outro, não consegue entender o seu próprio limite. Tem pessoas que são calmas, tranquilas, mas diante de uma discussão elas estouram. Eu aqui. Então, assim, nós nos conhecemos, a gente não se conhece. E a gente ainda quer dizer que eu vou em busca de conhecer Deus, que é algo tão grandioso, que é algo assim que a gente sabe que Ele existe. Porque assim como eu falei outra vez, e é o que os espíritas estudam e falam o tempo todo, nós sabemos que através do relógio, tem um relojoeiro, tem o cara que criou aquele relógio. Eu não vi o cara criar o relógio, mas se o relógio está ali contando o tempo é porque tem alguém que criou. Eu passeio no meio da natureza, eu vejo montanha, colina, rio, represa. A represa, apesar que é coisa do homem, mas o rio que está ali passando por aquela represa, eu vejo lagos, eu vejo o mar. Poxa, quem é que criou tudo isso aí? É uma força inteligente que está por trás. E como é que eu vou chegar nessa força inteligente se eu não tenho inteligência suficiente para poder bater de frente a frente com essa força? Como é que eu posso olhar para as estrelas, constelações, o universo em si, ver fotos todos os dias na internet? Descobriram tal planeta. Olha, descobriram tal planetóide. Olha, a Lua está nessa fase, a Lua está na... Como é que eu posso acompanhar tudo isso se eu não tiver estudo? Se eu não buscar esse conhecimento?
Então, tudo que existe, existe por uma causa inteligente, dentro da natureza. Essa causa inteligente, nós vamos acompanhando passo a passo, lentamente, através de estudos que nós limitamos no nosso mundo material, ao ponto de chegar com algumas explicações. Que às vezes essas explicações são derrubadas por novas explicações, por novas tecnologias, por enxergar mais, por ver mais, né? O que antes era uma bactéria de gripe, um vírus de gripe, né? Vírus, bactéria não, um vírus de gripe, hoje tem influenza, tem covid, tem vários tipos. Hoje ninguém fala mais, você está gripado. Ah, não, hoje você tem covid, hoje você tem influenza, hoje você tem, dão outros nomes. Porque existe uma diversidade de vírus. E antigamente, não, é gripe. Vai cuidar da gripe. Tanto é que quando alguém fala, né, que o Covid é uma gripe, as pessoas falam assim, ele está menosprezando a questão do vírus. Não, é uma gripe. Porém, é uma vertente da gripe. Tem uma transformação desse vírus. Mas é uma gripe. Só que é dado ao homem ir destrinchando esse vírus e descobrir que ele pode sofrer mutações. E quando ele sofre mutações, ele muda o nome. Mas no fundo, é uma gripe. Através do conhecimento que o homem vai tendo, ele também influencia esse meio, como eu falei. Ele está lá vendo as constelações. Então, o que ele faz? Ele manda o monitoramento lá no universo. Eu esqueci o nome, eu estou tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo. Depois alguém que está me ouvindo aí, manda o nome para mim, porque eu esqueci. O homem manda aquelas... como é que fala? Aqueles terminais onde vão os astronautas e eles ficam no espaço fazendo pesquisa, tirando foto do universo, tirando amostragens de onde eles vão, né, fazendo os estudos. Eu esqueci o nome, professora de geografia. Agora já foi, a memória não ajuda. Mas existem essas plataformas no universo onde os homens também vão. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi na Lua. Eu acredito. Ele está andando pelo universo. Ele está mandando sinais do universo através de objetos, como que eu não consigo lembrar o nome agora, que ficam soltos no espaço, fotografando, filmando, trazendo amostras, né? Para que a gente possa estudar tudo isso e compreender melhor. Mas tem um texto, inclusive é uma poesia, onde ele fala assim: o homem quer descobrir tudo o que acontece no espaço, mas ele não descobre nem o que acontece dentro dele mesmo. Em resumo, é isso a poesia, né? E é verdade. A gente está tão preocupado em descobrir o mundo externo que a gente acaba influenciando nesse mundo de uma forma negativa porque a gente ainda não se conhece. Se a gente conhecesse um pouquinho melhor nós mesmos, a influência que a gente exerce perante o que tem externamente a nós, essa influência seria positiva, porque a gente ia influenciar com respeito, a gente ia influenciar com ética, né? É dado ao homem um pouco de inteligência para pesquisa, mas ele usa dessa pesquisa uma forma de poluir o meio ambiente. Polui o meio ambiente aqui na Terra e agora também no espaço, nas águas de um oceano. Poxa, é um transporte, o Titanic é um transporte, mas todo mundo que vê documentários sobre o Titanic sabe que ele foi feito para afundar. Não teve tempo, não teve avaliações firmes de que ele fosse aguentar tanta gente naquele roteiro que foi feito perto de geleiras, icebergs, né? Que poderia haver um deslocamento de ponta, como aconteceu, para causar o impacto no navio e ele não aguentar, o casco dele não aguentar o impacto e afundar. Então, se naquela época tivesse tido um pouco mais de paciência, de estudo, sem aquele orgulho todo, sem aquele egoísmo todo de querer aparecer, tanto os que criaram o Titanic, como os que embarcaram na ideia
de difundir aí um super navio, isso é a arrogância do homem, quando ele quer ser mais do que ele é, quando ele quer fazer as coisas sem o conhecimento adequado. Por isso que se joga tanta poluição no espaço. Porque tenta um, não deu certo, tenta o outro, não deu certo, tenta o outro, não deu certo. Essas tentativas sem realmente um estudo mais aprofundo faz com que a poluição ocorra. As represas, como eu citei aqui, muitas delas acabam transbordando e causando danos às pessoas que são ribeirinhas, que estão mais próximos de rio. Lógico que o ser humano também é imprudente de poder colocar uma casa beirando o rio. Mas tem casas que não estão tão beirando o rio assim. Mas a represa sobe tão rápido que o que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, sempre acontece, mas esse ano foi mais focado, né? Teve mais fotos, mais vídeos, então foi dado para a gente o conhecimento de que um rio transbordando, né? A represa transbordando, pegou 3 estados, veio descendo aquela água em 3 estados e caiu lá embaixo no Rio Grande do Sul. Veio lá pelo Paraná, Santa Catarina e caiu no Rio Grande do Sul com uma grande intensidade, matando pessoas, desabrigando pessoas. Poxa, será que quem fez aquela represa não estudou o suficiente para saber que isso poderia acontecer? Será que as pessoas que moram em volta do rio não sabiam que isso podia acontecer? Então, o homem tem conhecimento de algumas coisas, mas não é dado todo o conhecimento. E ele arrisca a própria vida, ele polui o meio ambiente, ele tira as coisas do lugar e acaba pagando um preço caro por isso. Então, as reflexões que são feitas aqui é que o homem tende a se desenvolver, mas através de um conhecimento que seja equilibrado e que seja mais rígido consigo mesmo, e não com a natureza em si. O homem quer ter o domínio da natureza, quer ter o domínio do conhecimento do que se passa na natureza. Mas ele ainda não conseguiu dominar nem o seu ego, nem o seu orgulho, o seu egoísmo, ele conseguiu trancar dentro de si. Isso é exposto o tempo todo. Pessoas querem colocar o tempo todo a sua capacidade, a sua virilidade, né? A sua potência. Nós queremos nos gabar o tempo todo de qualidades que nós, às vezes, aumentamos. Não é nem tudo isso, né? Eu já trabalhei, já vivi, já convivi com pessoas que um certificado, a pessoa se achava o máximo porque tinha um certificado. Gente, é tão triste isso. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele mandou para mim uma postagem assim: através da leitura, o professor só é capaz de desenvolver as suas aulas, a sua prática, se ele tiver muita leitura. Então eu tô lascada, porque eu trabalhei muito mais na prática do que na teoria. Eu não fiquei lendo muita coisa, não. Porque se eu fosse ler o que Vygotsky fala, porque o Freud fala, porque não sei quem fala, para eu chegar no denominador comum, para eu poder praticar com meu aluno, eu ia enlouquecer antes disso. Então eu não fui muito a fundo em teoria, não. Os teóricos, para mim, sinceramente, eu não me interessei muito. Eu pincelei, eu tive uma ideia daqui, outra dali, e fui vendo a necessidade do meu aluno e vamos lá. Então, eu fui mais pelo conhecimento vulgar, popular, né, do que o conhecimento específico. Até porque o conhecimento específico eram de teóricos que nunca estiveram dentro de uma sala de aula. A educação é fundada à base de teóricos que nunca estiveram numa sala de aula, que pegam cobaias, pega lá meia dúzia de crianças, faz experiência e fala, não é isso. Cada criança é um universo por si só. Então, eu não posso pegar esses exemplos de teóricos que pegam meia dúzia de gato pingado e fazem uma pesquisa, como se aquela meia dúzia de gato pingado fosse os 40 alunos que eu tinha por ano e que vinham sempre com bagagens diferentes uma da outra. Então, o que a gente tem que fazer diante dessas reflexões? A gente tem que se vigiar para não querer ser o máximo, porque nós não somos. Não é dado ao homem saber tudo. Não é dado ao homem ser perfeito da noite para o dia. Não é dado ao homem que, através do seu conhecimento, ele jogue lixo para fora do seu universo, com a intenção de que, através desse lixo, ele ganhe mais conhecimento. Então, antes de ficar jogando um monte de lixo para fora, nas tentativas,
Vamos diminuir esse lixo e ter mais consciência. Vamos pesquisar mais, vamos ir mais a fundo daquilo que realmente nos interessa para o bem comum e não para florir o nosso ego, para aumentar a nossa arrogância. Nós temos que nos vigiar em relação a isso. Quanto mais arrogante, mais poluidor é o homem. E poluidor em todos os sentidos, inclusive no sentido moral. Porque o cara se acha o máximo, né? Então, para nós, é vigilância. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos nada. Nós somos aquele grãozinho de areia no meio de uma praia gigante e deserta. Nós somos aquele grãozinho de areia. Então, nós estamos ainda caminhando para sermos pessoas, espíritos melhores. Não adianta a gente querer conquistar o universo sem antes conquistar o próprio corpo. Você não sabe nem por que você está pegando uma gripe. Como é que você quer saber o que acontece no fundo de um mar? Se isso trouxer um benefício para a humanidade, muito bem-vindo e a espiritualidade apoia. Mas se isso não causa nenhum tipo de benefício para a humanidade, para o desenvolvimento espiritual nosso, é barrado. Acabam tendo os desastres, acabam tendo as situações adversas que impedem aquilo de acontecer. A gente tem o nosso livre-arbítrio, porém, a espiritualidade sempre trabalha até onde a gente pode ir. Eles permitem, tudo é permitido ao homem, mas nem tudo convém. Então, quando nem tudo convém, eles entram em ação. Falam, não, se ele souber mais do que isso, se eu soubesse, no dia que me tiraram do corpo para falar o que acontecia entre eu e minha mãe, por que a gente vivia em discórdia, se eles falassem muito, talvez aquilo ia vir de uma forma tão negativa que eu não ia nem querer ver minha mãe na frente. Mas eles me falaram o que eu precisava saber, para saber conduzir aquela situação até o fim da vida dela. Vida física, né? Então, assim, nem é tudo que a gente pode saber. É só aquilo que pode servir para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente se desenvolver. Aí tem aqueles espíritos que já são mais errantes, mais atrasados, que são cheios de manipular os nossos pensamentos, as nossas ações diante daquilo que nós estamos buscando. O cara que inventou lá o tal do submarino lá, cobrando milhões tal, para as pessoas entrarem e ir lá atrás do Titanic, eu, Patrícia, acredito que seja, né, pela influência de espíritos inferiores. Porque qual é o benefício que aquilo ali trazia para a humanidade, para as pessoas em geral? Aí eu tive lá, eu vi a colher que eles comeram no jantar antes de morrer. Tá, e aí? O que isso ajudou alguém? Se fosse uma inspeção científica para descobrir o porquê que o navio afundou, se fosse para ir lá buscar objetos que vão servir para... Olha, naquela época a colher era assim, hoje a colher é assado, né? Se fosse uma inspeção científica, ainda tinha um motivo de ir atrás de um navio afundado. Mas ir lá por curiosidade, para dizer, eu tenho dinheiro, não sei onde gastar, então eu, todo poderoso, eu vou lá e vou fotografar o Titanic. Foi fotografar e ficou lá. Vai dizer para mim que não foi uma influência negativa ali. Vai dizer para mim que não tinham inimigos espirituais que afundaram aquele submarino pequenininho com aquelas pessoas que gastaram milhões para ter a arrogância de dizer que foi lá. Só para dizer que foi lá. Que são melhores do que a humanidade inteira porque entraram no Titanic. Para ficar tirando fotinho e postando em Facebook depois. Olha que ponto que está chegando a humanidade. Então aqui as reflexões, elas levam a gente, né, para longe. Nesse tipo de... Por conta dessa mesquinharia no nosso pensamento, nas nossas ações, perante as criações de Deus, é que a espiritualidade superior tem um trabalho tremendo com a gente. Porque a gente ainda está arraizado em duas chagas, como dizia Jesus, o orgulho e o egoísmo. E a espiritualidade não cessa no trabalho para o bem, para tentar romper essas correntes que arrastam a gente e que não deixam a gente progredir de verdade, fazendo o verdadeiro entendimento sobre a vida. Então a gente vai continuar amanhã para ver o que vai dar isso aí.